coisa doida. Porque se você parar e começar a olhar, você vai ver que não te faltou nada. Você vai ver que Deus cuidou de você nos mínimos detalhes. Você vai perceber que Ele foi fiel e te deu o ar para você respirar todos os segundos da sua vida. Olha que coisa doida. Mas às vezes a gente olha para alguma coisa que no seu coração não aconteceu. E você se decepciona. Mas eu quero te dizer que esse sentimento é tão destruidor, é tão demoníaco, porque muitas vezes a gente baliza a nossa vida na realização dos outros. Você olha e você fala, puxa, ele conseguiu tal coisa, eu não consegui. Olha, ele foi para tal lugar e eu não fui. Olha, ele comprou tal coisa e eu não comprei. E as redes sociais é uma bênção, mas também é uma maldição. Porque você olha em Facebook, você vê Instagram, só claque, claque, claque. Selfie em lugares bons. O nosso ex-pastor, quando nós estávamos no Brasil, ele falava assim, gente, o pessoal só posta prato de bacalhau, prato de picanha, mas o arroz com ovo frito ninguém posta e é uma delícia. É muito bom, eu adoro, eu gosto. Por quê? Porque as pessoas querem postar, muitas vezes, aquilo que é só o top. Mas as pequenas coisas, Deus também Ele dá. Ele supre porque precisamos das pequenas coisas também. Você já imaginou aquelas pessoas que têm tudo na sua vida? Tudo, o que você imaginar e a pessoa quiser, ela tem. Ah, eu quero um carro novo. Tem. Ah, eu quero uma casa. Tem. Ah, eu quero uma viagem. Tem. Ah, eu quero tal coisa. Tem. Mas vai chegar um momento que tudo aquilo não vai preencher o seu coração. Não vai trazer alegria, não vai trazer paz. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que têm tudo aos olhos humanos e é uma pessoa tão triste, tão deprimente, tão cheia de desilusões. Mas eu quero te dizer que você veio hoje no lugar certo. Porque o Senhor, Ele tem um projeto, um sonho para você. E nós nos apegamos no tempo Cronos. Porque a gente olha calendário, eu sou do tempo da folhinha, né? Na parede, você vai marcando o dia assim, né? Olha o calendário, você olha o tempo, você olha a hora, minuto, segundo, centésimos de segundo, milésimos de segundo. Nós somos ligados ao tempo, dia, mês e ano. Mas o nosso Deus, Ele não se apega nisso, sabe por quê? Porque Ele é eterno. O Senhor, Ele é eterno. A palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Olha que coisa maravilhosa. E você se apegando em 2019. Eu quero te dizer que você tem uma eternidade. Porque você está em Cristo. E o tempo dele não é o tempo Cronos, mas é o tempo Kairos. Você sabe o que é o tempo Kairos? Tempo Kairos significa momento certo. Jesus é o momento certo na sua vida. As promessas do Senhor é Kairos, é momento certo na sua vida, não é Cronos não. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No livro de Josué, capítulo 14. Eu vou ler com vocês 8 versículos. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem crê e recebe em nome de Jesus? Aleluia. Eu creio, porque eu preciso dessa palavra. E eu espero que você tenha vindo aqui expectante, com tantas expectativas como o pastor falou. A pastora Helena já esteve aqui, e ela já trouxe uma palavra, e eu tenho certeza que você já foi edificado e renovado.
Mas o nosso Deus é o Deus de promessa. Quem crê? Levante sua mão e fala assim: o meu Deus é Deus de promessa. E aquele que promete, Ele cumpre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Josué 14, versículo 6 em diante diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei, repitam comigo, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseverastes, repete comigo, perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara, repita comigo, perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Calebe, ele foi um dos 12 que subiram a terra prometida para espiar a terra, quando Moisés falou: vamos levantar 12 espias e enviar para a terra, para sabermos como que é a terra. E ali eles foram, você pode ver no começo do livro de Josué, ali eles foram, entraram ali na terra prometida, e depois voltaram aqueles 12 homens, e dois homens, Josué e Calebe, trouxeram um relatório totalmente diferente do que os outros 10. Aqueles 10, eles vieram e falaram assim: olha, a terra é boa, mas tem gigante. Mas aqueles 2 homens vieram e falaram assim: olha, a terra é boa, tem gigante, mas o nosso Deus é maior. Nós temos que entender que muitas vezes a ótica, ela faz toda a diferença. Porque quando nós temos a ótica de Deus na nossa vida, quando nós temos a visão do Senhor na nossa vida, Hebrom é consequência. Eu vou repetir isso para você entender. Quando você tem uma promessa, quando Deus prometeu algo para você, quando o Senhor falou ao seu coração, quando o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração e prometeu alguma coisa, eu quero te dizer, vai acontecer. O Hebrom é consequência para aqueles que esperam no Senhor. Recebemos uma promessa. Olha, vai, realiza, luta. E muitas vezes no meio do caminho, a gente começa a olhar para o lado. Muitas vezes no meio do caminho a gente começa a olhar as dificuldades. Muitas vezes no meio do caminho a gente desiste. Mas eu quero te dizer, você não vai ser aqueles que desistiram. Você vai ser aqueles que perseveraram, como Josué e como Calebe.
Caleb passou 45 anos esperando no Senhor. Queridos, eu não estou falando 45 dias. A gente vive uma geração de fast food. A gente vive uma geração que se você entrar no drive-thru e esperar 5 minutos a mais, você começa a reclamar. É assim ou não é? Ou só acontece comigo? Não, né? Olha lá, Mateus já fez assim, ó. Sabe por quê? Porque a gente quer as coisas rápidas. Mas o tempo de Deus é perfeito. E a gente precisa começar a entender que a gente não tem que estar pegado no tempo, no mês, no dia, na hora, nos minutos, nos segundos. Eu quero te dizer que o tempo de Deus para a sua vida e para a minha vida, ele é perfeito. E as coisas vão acontecer quando for da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor te conhece antes de você ser gerado. E Ele sabe aquilo que você suporta e aquilo que você não suporta. Eu fico muito triste, porque eu já vi pessoas se perderem na bênção. Vocês já viram isso? A pessoa ora, Senhor, olha, eu preciso de um carro, eu preciso de um meio para eu me locomover, para eu trabalhar, para eu isso, para eu estar na tua casa, Senhor. Ainda fala assim. Aí Deus abençoa e dá um carro. Não aparece mais na igreja. Não tem tempo. Vai trabalhar, vai passear, vai isso, vai aquilo. Não tem tempo de estar na casa do Senhor. Não tem tempo de fazer. Aquilo que Ele pediu para ser bênção na sua vida, começa a afastar Ele dos caminhos do Senhor. Assim também, desculpa a minha voz. Assim também em relação ao trabalho. Há tantas coisas que pedimos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pede errado. Quando a gente começa a pedir para o Senhor, Senhor, me abençoa para que eu seja uma bênção na tua casa. Prospera os meus caminhos para que eu seja uma bênção na sua casa. Abre as portas e as janelas do céu sobre a minha vida para que eu possa receber e abençoar a muitos. Não existe, eu não creio em bênção na sua vida se não servir essa bênção para abençoar outras pessoas. Não é de Deus. Se for simplesmente se for uma bênção que fica retido em você, não é bênção, não é de Deus. Porque a bênção do Senhor é aquela que extrapola, que vaza, que começa a abençoar outras pessoas, outras vidas, família, igreja. Essa é a bênção do Senhor. E Caleb, eu creio que ele olhava para aquele monte, eu não sei aonde ele se localizava, mas ele olhava para aquele monte, e aquele monte, ele falava assim, Senhor, o Senhor me prometeu, e eu espero em ti, vai se cumprir. E passado 45 anos, não são 45 dias, não são 45 meses, 45 anos, Caleb foi falar com Josué. Sabe por que ele foi falar com Josué? Porque ele esperava e perseverava no Senhor. E a fé de Caleb nas promessas do Senhor era tão forte que não o abalou devido ao tempo. Porque eu creio, e às vezes eu fico pensando, quantas pessoas, que aqueles que não creram na promessa do Senhor, eles morreram no deserto. E quantos daqueles falavam assim, ih, Caleb, eu acho que não vai acontecer não. Caleb, eu acho que você não vai conseguir. Caleb, olha. E aí Caleb olhava, pum, morria um. Daqui a pouco, pum, morria outro. Ele falava, ô Senhor, está todo mundo morrendo e a minha promessa? Está todo mundo indo e a minha promessa? Às vezes a gente para olhar as circunstâncias e esquece de olhar para os montes, esquece de olhar para o alto, esquece de olhar para o Senhor.
Esquece de olhar e esperar nas promessas do Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir e fazer infinitamente mais na sua vida, na sua casa, na sua família. Quantas vezes esperamos por um filho? Quantas mães oram anos e anos e anos pelos seus filhos, às vezes na droga, às vezes na prostituição, às vezes no tráfico, e oram e a gente fala, meu Deus, e aquela mãe orando e clamando, eu já vi isso. Quantas vezes esposas clamam e passa tempo e tempo orando pelos seus maridos, e daqui a pouco a gente vê acontecer a promessa. A gente tem que aprender com Calebe a perseverar. Queridos, a gente abre mão das nossas promessas que o Senhor nos fez muito fácil. Nós temos que ser mais resistentes. Perseverança, ela é uma qualidade de quem não desiste com facilidade. Levante a sua mão assim. Repita assim comigo, eu não vou. Mais alto, eu não vou desistir das promessas do Senhor na minha vida, na minha casa e na minha família. O segredo de Calebe era perseverança. Por 3 vezes aqui foi detectado a perseverança. Ele falou, eu perseverei no Senhor. E daqui a pouco a gente vê que Moisés também na época falou como você perseverou. E aí a gente vê no final, quando ele fala, passa para mim porque eu perseverei visto que perseverasses. Josué falando, visto que perseverasses no Senhor. Você tem perseverado? Pela sua casa, seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos. Eu creio que Calebe olhava e ele levantava as mãos para aquele monte e falava, Senhor, eu te louvo e te agradeço porque aquilo lá já é meu. Às vezes a gente está com a promessa do lado e a gente não abençoa a promessa, irmãos. Você abençoa os seus filhos? Seus netos? Eu profetizo sobre os meus netos. Falo, Senhor, o Senhor fez com que eles nascessem aqui, vão fazer diferença nessa terra em nome de Jesus. Eles vão crescer, eles vão ser uma bênção nessa terra, vai pregar o teu evangelho, vai fazer a diferença para as nações, vai fazer a diferença para essas gerações. Eu profetizo. E muitas vezes, papais e mamães, você não abençoa e não profetiza sobre a vida dos seus filhos. Calebe não. Eu acho que Calebe, assim, no meu coração, Calebe olhava e falava assim, Senhor, eu estou esperando, mas o monte está ali. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai me entregar. E quando eu olho para Calebe, eu começo a detectar coisas que são importantes para a gente entender. Se você quer viver as promessas do Senhor, a bênção do Senhor na sua vida, existem características aqui nesse pequeno texto que vão fazer a diferença na sua vida e na minha vida, na sua casa e na minha casa. Primeira coisa, precisamos manter a visão na promessa. Aquilo que Deus te prometeu, mantenha a visão. Não comece a querer mudar, a não ter sossego, a não criar raiz. Queridos, crie raiz na promessa que o Senhor tem para a sua vida. É aquilo, vai acontecer. Todo mundo pode falar não vai dar certo, mas o teu Deus falou que vai dar certo. Porque Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, como o apóstolo Paulo escreveu. Que o Senhor é aquele que pega o fraco e faz forte, e do forte Ele faz fraco. Ele muda toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque o coração dos reis está na mão do Senhor, e Ele inclina para o lado que Ele quiser. Então vai acontecer a promessa na sua vida, na sua casa e na sua família sim. Ele pode realizar agora, porque Ele é um Deus agora, Ele é presente.
Mas ele pode realizar daqui a um mês. Qual a diferença do dia 27 para o dia 27 de janeiro? Nenhuma. Porque a promessa vai se realizar no tempo certo da sua vida. Ele não é aquele que vai realizar algo que não está no tempo dele. Mas precisamos manter a nossa visão na promessa. Caleb foi assim. Ele sabia que era aquele monte e não era outro monte. Ele sabia que era Hebrom e era Hebrom. E ele queria Hebrom e ele lutou por Hebrom. E muitas vezes a gente começa a lutar, vem uma resistência, você desiste. Daqui a pouco você está num emprego, aí se levanta um chefe lá que é endemoniado, e você fala, eu vou mudar de emprego, mas a tua bênção está ali. Daqui a pouco você está morando ali num lugar, e a tua bênção é naquele lugar, e você sai por causa do vizinho. Eu não sei o que acontece, mas eu quero te dizer, você tem que resistir. A sua visão, ela tem que ser mantida nas promessas do Senhor. Chega de ficar olhando para todo lado. Aquilo que é seu é seu. Não adianta você olhar para a promessa do vizinho. Não adianta você olhar para a promessa da outra família. Aquilo que é seu, aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, vai se cumprir em nome de Jesus. Ele não te trouxe até aqui para deixar que você afunde, para deixar que você pare na beira do caminho, para deixar que você seja derrotado em nome de Jesus. Ele te trouxe até aqui, te trouxe essa manhã para te dizer, levanta, começa a se alegrar, porque a promessa do Senhor vai se realizar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu vou repetir de novo, eu acho que vocês não ouviram. Comece a se alegrar, porque o Senhor é aquele que vai realizar as promessas na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Melhorou. Quer que eu repita de novo? Não, né? A segunda coisa, a visão na promessa nos renova e nos mantém vivo. Sabe o que manteve Caleb vivo? Foi ele olhar para a promessa do Senhor. E a palavra de Deus diz, ele diz aqui que já se passaram 45 anos e eu continuo forte da mesma forma. A promessa do Senhor na sua vida vai te renovar, vai te alegrar, vai te sustentar, vai te trazer força, vai te trazer alegria, vai te trazer renovo. Queridos, a pior coisa é você ver alguém que não tem sonhos. A pior coisa é você ver uma pessoa que não tem projetos, é uma pessoa morta. Ele pode estar vivo andando, mas a pior coisa é você ver uma pessoa que não sonha. Eu estou aqui há 1 ano e pouquinho. Eu comecei a trabalhar há 6, 7 meses. Uma pequena companhia. Pequenininha mesmo. Pensa numa companhia pequenininha. É a minha. Mas eu sei que um dia ela vai ser grande. Porque se eu não tiver na minha cabeça, se eu trabalho hoje, eu falo assim para ela e falo para os meus filhos, a gente está fazendo para saber o tempo que a gente demora para poder mandar os outros fazer. Eu estou executando aqui, eu mesmo executando o serviço, e eu estou assim, olha, aqui é melhor, assim é melhor. Olha, tanto tempo, aquele produto é melhor. Não sei o quê. Sabe por quê? Porque um dia eu vou ter uma equipe fazendo. E eu vou falar assim, olha, assim é melhor. Aquele produto é melhor. Porque você fez. Senhor, eu saí do Brasil para fazer isso, para vir trabalhar. Fazia 30 anos que eu não trabalhava como eu tenho trabalhado, viu, pastor? Olha, rapaz, a pegada não é mole, não. E eu glorifico a Deus porque o Senhor é aquele de renovo. E eu começo a olhar para o mundo e falo assim, olha, se Deus abençoou um homem aos 50 e poucos anos, que era do mundo, como Roberto Marinho, para começar com 50 e poucos anos, uma emissora, uma rádio lá, e hoje é uma potência, que é a Rádio Globo e a TV Globo no Brasil, e morreu com 90 anos.
Se ele realizou na vida daquele homem, não vai realizar na minha vida? Não vai realizar na sua vida? Vai realizar sim. Começa a se renovar nas promessas do Senhor. Começa a se renovar nas promessas do Senhor. Começa a se alegrar. Se você entrou aqui assim andando, eu quero que você saia daqui, pulando de alegria, sabendo que o Senhor vai realizar na sua vida, em nome de Jesus. Isso vai fazer com que você seja renovado. Você vai acordar de manhã feliz, você vai dormir cansado, mas feliz, porque o Senhor vai te sustentar, te renovar a sua mente, a sua visão. Agora a pior coisa, eu vejo gente moçada, gente nova, desanimada. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Dá até vontade de dar um chute, vai! O que você vai fazer? Não sei. Você vai estudar? Não sei. Irmãos, 2017 eu terminei, né? Era um sonho, realizar uma universidade. E tinha feito vários cursos, consegui convalidar os cursos na universidade, em teologia, fiquei feliz. 51 anos me formando. Porque eu não tive tempo, eu tinha que trabalhar para sustentar e dar estudo para os meus filhos. Eu quero te dizer que os seus sonhos, eles não são em vão, e as promessas do Senhor na sua vida, no tempo certo, vão se realizar. Você quer estudar, vai estudar. Você quer trabalhar, vai trabalhar. Se o Senhor prometeu uma companhia, começa se comporta como aquele que tem companhia. Ainda que você seja empregado, faça o melhor. Ainda que você trabalhe para alguém, faça o melhor, porque as pessoas vão ver a diferença. E o dia que você tiver a sua companhia, as pessoas vão falar, não, olha, quando ele trabalhava para alguém, ele era muito bom, imagina agora. Mas tem pessoas que não têm essa visão. Faz de qualquer jeito. Não é para mim mesmo. O Senhor que você serve é um Deus de excelência. O Senhor que te abençoa é um Deus que gosta das coisas perfeitas. Faça o seu melhor. As promessas do Senhor, a visão do Senhor vai te manter vivo. Eu quero te dizer, se você entrou morto nos seus projetos, se você entrou morto aqui na sua visão, nos seus sonhos, o Senhor te renova hoje, em nome de Jesus. Ele tem coisas novas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Começa a olhar para a sua casa e se alegrar. Começa a olhar para a sua família e se alegrar. Comece a olhar para o seu trabalho e se alegrar. Comece a olhar para o seu chamado, o seu ministério e comece a se alegrar. Comece a se alegrar, comece a se alegrar. Comece a ter uma visão diferente dos céus, para você poder prosseguir e ser abençoado em nome de Jesus. Pode ser um dia ou 45 anos. Ele vai te manter vivo, renovado e fortalecido. Como fez com Caleb. 45 anos, em nome de Jesus. A visão na promessa nos faz suportar as dificuldades e os obstáculos. Nós vemos que Caleb, ele viu o gigante. Quando ele entrou, ele olhou a terra, ele mirou, ele viu. E ele viu que tinha gigante. Ele foi lá e falou, olha, a terra é boa, mas tem gigante. E sabe quem expulsou os gigantes do Monte Hebron? Caleb. Ele não terceirizou para ninguém aquilo que eram os seus obstáculos. Não adianta você querer terceirizar a luta, a dificuldade, porque quando você tem a visão dos céus na sua vida, você vai conseguir suportar toda e qualquer situação. O Senhor vai fazer com que você passe por obstáculos. O Senhor vai fazer com que você seja vitorioso contra os seus adversários. O Senhor vai fazer com que você seja, ainda que você se ache pequeno, maior do que os gigantes, porque o Senhor é aquele que vai te capacitar a suportar e a vencer os obstáculos. Foi assim com Caleb.
Se você olhar lá no capítulo 15, no versículo 13 e 14, no 14 diz: dali expulsou Calebe os 3 filhos de Enaque, Senai, Aimã e Talmai, gerados por Anaque, que eram os anaquins, os gigantes que estavam lá. Não foi outra pessoa que tirou, que suportou e que passou pelos obstáculos, não. Foi o próprio Calebe. Quando nós mantemos a nossa visão, quando nós sabemos a promessa que o Senhor tem na nossa vida, nós conseguimos transpassar todo e qualquer obstáculo. Uma coisa que é primordial, que em Calebe nós aprendemos, a ser perseverantes. Queridos, não abra mão facilmente da promessa que o Senhor tem na sua vida. Não abra mão daquilo que Ele te prometeu. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai realizar. E no tempo certo, Ele vai te abençoar. Mas continue perseverante. A perseverança vai fazer com que você esteja sempre centrado na vontade de Deus. Calebe, ele não era perseverante na sua força. Calebe não era perseverante na estratégia de guerra que ele tinha, porque ele era um comandante. Calebe, ele era perseverante nas promessas do Senhor. Eu quero te dizer, quando você é perseverante naquilo que o Senhor tem para você, nas promessas do Senhor, Ele te capacita, ainda que você tenha capacidade, Ele te capacita muito mais a vencer e a lutar e a conquistar em nome de Jesus. Talvez você tenha achado que nada tenha acontecido. Mas o tempo do Senhor é aquele que vai se realizar no tempo exato. Às vezes achamos que deveria acontecer no nosso tempo e não é assim com Deus. Não é assim com as coisas de Deus. Eu vou te dizer que aconteceram coisas na minha vida que eu já nem esperava mais. Eu estou sendo sincero, falando no meu coração, não esperava mais que isso acontecesse. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha que trabalhar de terno. E eu não tinha dinheiro para comprar terno, pastor. Eu estava pensando, aqui não tem arroz de terceira não, né? No Brasil tem arroz picadinho, assim, quebradinho. Era mais quebrado do que arroz de terceira, a gente fala, né? Aquele arroz quebradinho que sobra assim, sabe, para fazer comida de cachorro. E eu tinha que trabalhar de terno de vendedor de uma empresa lá. E eu consegui, não sei aonde, nem sei quem me deu, um terno de lã. Um paletó de lã. Então eu usava a calça, põe aquele paletó de lã. E o verão no Brasil é gostoso, né, irmãos? 40 graus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu trabalhava ali em Guarulhos, perto do aeroporto de Guarulhos, a maioria das pessoas conhecem que os voos daqui para lá vão para Guarulhos. E eu trabalhava a pé porque eu não tinha dinheiro também, não tinha carro, eu tinha que pegar uma condução para ir da minha cidade para Guarulhos e voltar. Só que dentro da cidade eu tinha que fazer a pé. Eu era magrinho, irmão, 68 quilos, andava o dia inteiro que nem um camelo, com aquele terno de lã. E quando eu passava perto do aeroporto de Guarulhos, eu olhava aqueles aviões saindo. E eu via aquele monte de... Eu trabalhava bem do lado, assim, naquelas empresas. E eu via avião subindo, avião descendo, avião subindo, avião descendo. E um dia eu andando, falando com Deus, Deus falou assim, olha, se prepara que você vai viajar de avião. Falei, Senhor, eu não tenho nem dinheiro para o ônibus, para eu trabalhar. E o Senhor falou, se prepara, porque você vai viajar de avião. Você vai conhecer muitos lugares. Eu falei, rapaz, eu olhava assim para o lado, para ver se era comigo mesmo. Mas o Espírito Santo de Deus estava falando comigo.
E aí ele falou que eu ia conhecer países. Eu falei, Jesus, eu não conheço nem aqui Rio de Janeiro, não conheço aqui do lado, outro não tem dinheiro. Ele falou, um dia você vai conhecer países. E para a honra e glória do Senhor, eu conheço hoje, estava até contando outro dia, quase 20 países. Alguns eu já fui várias vezes. Na Ásia, na África, na Europa e nas Américas. Eu falo isso, sabe por quê? Porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida. Aquele que falou que vai acontecer, vai acontecer. Continue perseverante com o seu coração em Deus. Espera nele. Confia nele. E o Senhor, ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. E hoje eu olho para trás e eu falo assim, Senhor, Tu és bom e Tu és maluco. Se tivesse alguém do meu lado, ia falar, rapaz, você tá, eu acho que é o terno de lã com o sol, você deve estar com alucinação. Mas era o Espírito Santo de Deus. Gente, comece a buscar na sua memória aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, que era uma coisa louca e realizou. Talvez você nunca imaginou em viver aqui. Talvez você nunca imaginou em ter a família que você tem. Talvez papai e mamãe, você nunca imaginou em ter os filhos que você tem. Os netinhos, o seu trabalho, a casa que você mora, o colchão que você dorme, o carro que você anda, o país que você vive, a comida que você come. Talvez você não tenha imaginado e o Senhor te dá o melhor e realiza as promessas na sua vida. Esses dias, outro dia eu falei isso, não sei se foi aqui. Existem coisas que são tão pequenas para a gente, e são tão grandes para as outras pessoas. Esses dias eu vi uma matéria de um menino no Brasil, que o sonho dele era poder comer misto quente. Talvez algumas pessoas não conhecem. É um pão com presunto e queijo aquecido. E ele falava que ele morava com a avó dele e a aposentadoria dava para pagar aluguel e para pagar as continhas. Ele não podia comer à vontade. Um simples sanduíche. Alguém viu essa reportagem e mandou um monte de presunto, de queijo. E ele falou assim, olha, meu sonho está realizado. Aí você vai falar, um sanduíche. Um sanduíche. Ainda que seja pequeno, o Senhor é aquele que vai fazer na sua vida. Ainda que seja um sanduíche, Ele cuida de ti e do seu coração.